ser preso. O ex-médico da seleção americana de ginástica, Larry Nassar, foi novamente condenado por abuso sexual. Desta vez, ele pode pegar 125 anos de prisão. A última condenação é pelos crimes cometidos contra 7 mulheres nos atletas. Agora a gente troca de assunto para falar de futebol aqui na telinha do SBT Notícias. Atual campeão do campeonato inglês, o Chelsea, foi goleado fora de casa. E a imprensa já cogita a demissão do técnico italiano Antônio Conte. E a CBF divulgou a tabela com os confrontos do Campeonato Brasileiro deste ano. A primeira rodada começa em 14 de abril. O atual campeão, o Corinthians, vai estrear contra o Fluminense. E os clássicos só vão acontecer na quinta rodada. O uso do árbitro de vídeo no torneio foi vetado e uma reunião entre os clubes. Agora são 5 horas e 52 minutos. Vamos ver como está o trânsito neste momento aqui em São Paulo. Essa é a Avenida Radial Leste, na altura da estação Tatuapé do metrô e da CPTM. Nesse momento, o trânsito começa a ficar um pouquinho mais carregado aí no sentido centro, mas ainda tem poucos carros aí transitando pela rua, está bem tranquilo para andar aí pela zona leste de São Paulo. Por enquanto, nenhum ponto de congestionamento registrado. Tudo tranquilo no transporte público também. O céu ainda está escuro, mas o dia deve amanhecer nublado na maior parte da cidade. Se você está se preparando agora para sair de casa, fique atento porque hoje tem previsão de chuva entre o final da manhã e o começo da tarde. Faz agora 18 graus em São Paulo, amanhecer um pouquinho mais frio e a máxima não deve passar dos 24. E nesta madrugada, 2 jovens morreram num grave acidente em Carapicuíba, na Grande São Paulo. O carro em que eles estavam e uma tentativa de assalto a um delegado terminou com um criminoso morto e outro ferido aqui na Grande São Paulo. Os detalhes agora com o repórter Marcelo Bittencourt. Você se lembra do caso daquela lancha que foi roubada de um estacionamento na Grande São Paulo na semana passada? A gente mostrou aqui no SBT Notícias o dono desesperado. Pois é, gente, agora ele deu fim à angústia, porque felizmente a embarcação foi recuperada pela polícia. Investigando esse caso. As câmeras de segurança do posto mostram que foi um frentista quem atirou matando 2 jovens e ferindo um terceiro. A polícia já pediu a prisão preventiva do funcionário que agora está foragido. Veja na reportagem de Darlison Dutra. Bom, gente, nós ficamos por aqui, mas o SBT Notícias volta amanhã. Fique agora com o Primeiro Impacto. Bom dia para você e uma excelente terça-feira a todos. Tchau! E o ator Dado Dolabella voltou a ser preso pela polícia pelo não pagamento de pensão alimentícia. Quem acompanhou esse caso de perto e traz agora todas as informações atualizadas é o repórter Marcelo Bittencourt. Dado Dolabella foi preso quando estava a caminho de uma academia em São Paulo. A prisão por 2 meses foi decretada em dezembro pela agressão. Uma quadrilha assaltou uma agência bancária em plena luz do dia em Ponta Grossa, no Paraná. Os criminosos chegaram a fazer um refém durante a ação. Modificadas. No Rio de Janeiro, a violência parece não ter fim. No último final de semana, a cada 2 horas, pelo menos uma pessoa foi baleada. Um homem foi executado dentro de uma ambulância. Foram 11 mortes no total. O Emanuel venceu essa batalha. Bom, gente, depois de tanta violência, uma boa notícia. Enfim, o pequeno Antônio está em casa. Após 23 dias lutando pela vida, o bebê teve alta do hospital nesta segunda-feira. Ele nasceu prematuro depois da mãe ser baleada na cabeça em uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. Nossa equipe acompanhou com exclusividade esse reencontro entre pais e filho. A roupinha vermelha. Que fofo, Antônio, né, gente? Bom, vamos trocar de assunto, olha só que bacana também. Foi lançado nesta segunda-feira um aplicativo para celular que vai reunir vários documentos de identificação em um só. O serviço deve estar disponível a partir de julho.
Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher e sócia dele, Mônica Moura, reafirmaram que o ex-presidente Lula tinha conhecimento de Caixa 2 na campanha à reeleição em 2006. O casal foi ouvido no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Mônica disse ainda que os recursos não contabilizados na campanha chegaram a 10 milhões de reais. O ônibus está 20 centavos mais caro no Rio de Janeiro. O aumento pesa no bolso dos usuários e é resultado entre uma batalha da prefeitura e os empresários, que se arrasta desde o ano passado. A nova tarifa já virou motivo de reclamação. Eu estava de férias, quando eu volto agora a passagem aumentou. É um absurdo. Horrível, né? Pra gente que depende, né? Outra queixa é sobre o estado de conservação dos ônibus. Sem falar que nem todos têm ar-condicionado, exigência prevista por decreto há 4 anos. Só aumenta a passagem, diminuíram, agora aumentaram de novo e o ar-condicionado até hoje ninguém viu, ninguém vê. O reajuste de 20 centavos foi autorizado pela Justiça a pedido das empresas de ônibus e passou a valer na madrugada desta segunda-feira. A Prefeitura do Mistério no Rio Grande do Sul. Um casal foi encontrado morto a tiros dentro de casa. Agora a polícia trabalha para tentar entender o que motivou esse crime. O procurador Delton Dallagnol, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato no Paraná, também recebe auxílio moradia e tem imóvel próprio em Curitiba. A assessoria do Ministério Público Federal disse que o recebimento do benefício está amparado em liminar. Impedida pela Justiça de tomar posse como ministra do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil disse que está sofrendo uma campanha difamatória com motivação política e não jurídica. No fim de semana, ela foi alvo de outras 2 denúncias. Existem momentos que um governo deve se dispor a fazer aquilo que não é o mais fácil. 5h46, seguimos ao vivo aqui com o SBT Notícias até às 6 horas da manhã, para você começar o seu dia muito bem informado. E mais uma notícia de política. O Congresso Nacional retomou os trabalhos nesta segunda-feira. E depois de 1 mês e meio de negociações durante o recesso parlamentar, o governo ainda não conseguiu os votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Os canhões... Olha só que absurdo esse caso. Um gari foi assassinado a tiros enquanto trabalhava em uma rua do interior paulista. A polícia suspeita de crime passional. Uma câmera de segurança registrou tudo. A imagem mostra... E a polícia procura pelo homem suspeito de atropelar e matar a própria namorada de 18 anos, em Itatiba, aqui no interior de São Paulo. O pai do assassino confirmou que foi o filho dele que matou a jovem. Como é que consegue bater na própria mulher ainda na frente da filha pequena? E câmeras de segurança flagraram um acidente grave no interior de São Paulo. Olha só as imagens. Veja que o motorista perde o controle na direção, aí bem na curva. Olha só, realmente uma imagem impressionante. Ele e uma criança são jogados para fora do veículo. O motorista após essa colisão. E 2 irmãs indígenas morreram atropeladas na BR-116 no interior gaúcho. O motorista fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu em um trecho da rodovia que já deveria estar duplicado há 4 anos. Ribeiro. Há uma semana, 1.500 caminhoneiros estão presos em uma estrada do Pará. A lama provocada pela chuva, que é intensa nessa época do ano, impede a passagem dos veículos. E sem qualquer assistência, os motoristas denunciam que estão passando até fome. Um engano. O Espírito Santo também sofre com a chuva e está em alerta para o risco de inundação e deslizamento de terra. Na Grande Vitória e também no interior foram muitos os estragos. Em Cariacica, uma casa desabou e um morador teve que ser retirado dos escombros. A chuva colocou a casa e ficaram feridas. Mais de 50 pessoas morreram em bombardeios que atingiram 2 regiões dominadas por rebeldes na Síria. Segundo o Observatório Sírio de Direitos... Estão sendo investigadas. 53 crianças já morreram nos Estados Unidos por causa de uma nova mutação do vírus da gripe. A doença pegou até a cantora Pink. 2.300.000 pessoas já receberam a vacina contra a febre amarela nos 10 primeiros dias da campanha de imunização no estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, confirmou o primeiro caso da doença contraído na cidade. O município adiou a volta às aulas para vacinar 700.000 moradores.
E o ator Dado Dolabella voltou a ser preso pela polícia pelo não pagamento de pensão alimentícia. Quem acompanhou esse caso de perto e traz agora todas as informações atualizadas é o repórter Marcelo Bittencourt. Dado Dolabella foi preso quando estava a caminho de uma academia em São Paulo. A prisão por 2 meses foi decretada em dezembro pela agressão. Uma quadrilha assaltou uma agência bancária em plena luz do dia em Ponta Grossa, no Paraná. Os criminosos chegaram a fazer um refém durante a ação. Modificadas. No Rio de Janeiro, a violência parece não ter fim. No último final de semana, a cada 2 horas, pelo menos uma pessoa foi baleada. Um homem foi executado dentro de uma ambulância. Foram 11 mortes no total. O Emanuel venceu essa batalha. Bom, gente, depois de tanta violência, uma boa notícia. Enfim, o pequeno Antônio está em casa. Após 23 dias lutando pela vida, o bebê teve alta do hospital nesta segunda-feira. Ele nasceu prematuro depois da mãe ser baleada na cabeça em uma tentativa de assalto na Baixada Fluminense. Nossa equipe acompanhou com exclusividade esse reencontro entre pais e filho. A roupinha vermelha. Que fofo, Antônio, né, gente? Bom, vamos trocar de assunto, olha só que bacana também. Foi lançado nesta segunda-feira um aplicativo para celular que vai reunir vários documentos de identificação em um só. O serviço deve estar disponível a partir de julho. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher e sócia dele, Mônica Moura, reafirmaram que o ex-presidente Lula tinha conhecimento de Caixa 2 na campanha à reeleição em 2006. O casal foi ouvido no caso do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo. Mônica disse ainda que os recursos não contabilizados na campanha chegaram a 10 milhões de reais. O ônibus está 20 centavos mais caro no Rio de Janeiro. O aumento pesa no bolso dos usuários e é resultado entre uma batalha da prefeitura e os empresários, que se arrasta desde o ano passado. A nova tarifa já virou motivo de reclamação. Eu estava de férias, quando eu volto agora a passagem aumentou. É um absurdo. Horrível, né? Pra gente que depende, né? Outra queixa é sobre o estado de conservação dos ônibus. Sem falar que nem todos têm ar-condicionado, exigência prevista por decreto há 4 anos. Só aumenta a passagem, diminuíram, agora aumentaram de novo e o ar-condicionado até hoje ninguém viu, ninguém vê. O reajuste de 20 centavos foi autorizado pela Justiça a pedido das empresas de ônibus e passou a valer na madrugada desta segunda-feira. A Prefeitura do Mistério no Rio Grande do Sul. Um casal foi encontrado morto a tiros dentro de casa. Agora a polícia trabalha para tentar entender o que motivou esse crime. O procurador Delton Dallagnol, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato no Paraná, também recebe auxílio moradia e tem imóvel próprio em Curitiba. A assessoria do Ministério Público Federal disse que o recebimento do benefício está amparado em liminar. Impedida pela Justiça de tomar posse como ministra do Trabalho, a deputada Cristiane Brasil disse que está sofrendo uma campanha difamatória com motivação política e não jurídica. No fim de semana, ela foi alvo de outras 2 denúncias. Existem momentos que um governo deve se dispor a fazer aquilo que não é o mais fácil. 5h46, seguimos ao vivo aqui com o SBT Notícias até às 6 horas da manhã, para você começar o seu dia muito bem informado. E mais uma notícia de política. O Congresso Nacional retomou os trabalhos nesta segunda-feira. E depois de 1 mês e meio de negociações durante o recesso parlamentar, o governo ainda não conseguiu os votos para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Os canhões